Paz do Senhor, irmãos. Boa noite. A paz do Senhor, né? Vamos abrir a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 4. Vamos estar dando continuidade. Essa música hoje tem muito a ver com a ministração hoje, né? Sobre Provérbios. Diz assim, 4, a partir do 20. Com coração, diz isso, né? Com meu pensar, com meu falar, com meu viver, com coração, com meu falar, com meu pensar, com meu viver, com toda a força que há em mim. Quero louvar-te, Senhor, oh Deus. Quero expressar todo o meu amor e alegrar teu coração. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo tão difícil, não é verdade? Meu Deus, como está difícil viver nesse mundo. Literalmente estamos vivendo os últimos dias. Tudo que está acontecendo, a gente vai comparar com a palavra de Deus. Meu Deus, como está perto de Jesus voltar, como estamos no tempo do fim mesmo, né? E como diz lá em 2 Timóteo, que os últimos dias nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Aí fala do egoísmo dos homens, da ingratidão, sem amor pela família, os caluniadores, aqueles irreconciliáveis, né? Que não há reconciliação de jeito nenhum, não tem jeito, né? Sem domínio próprio, traidores, precipitados, soberbos. E a gente tem visto isso. E o diabo, ele não dá trégua. Viu? O diabo está trabalhando, porque ele também sabe que o tempo dele é curto, né? Ele não dá trégua. O método dele é totalmente na esfera ideológica. O que é a esfera ideológica? Nos pensamentos, no que as pessoas falam, nas ideologias, né? Porque quando você tem um pensamento formado acerca de qualquer coisa, é difícil você mudar a opinião, não é? Você tem que, não, isso é assim. Não, é muito difícil quando você já está com aquele pensamento formado e você crê naquilo e aquilo e pronto, não é? Mas, quando Satanás ele consegue entrar na esfera do pensamento, ele consegue mudar uma pessoa, né? Ele consegue mudar uma visão, um grupo, uma cidade, uma nação, uma cultura. Quando ele entra na esfera do pensamento, ele consegue mudar uma cultura, né? E eu estava olhando, eu estava pesquisando, né, alguns filósofos, e o que é que eles falam. Eu disse, eu vou ver o que é que os filósofos falam sobre o pensamento, do poder do pensamento, de como é, porque eu fico impressionada como Satanás tem usado mesmo essa estratégia, né, de entrar no pensamento, de mudar na opinião das pessoas. E René Descartes, ele diz assim, olha o que ele diz, o que ele fala acerca do pensamento? Eu penso, logo existo.
Ou seja, parece uma materialização do pensamento. Eu penso, logo existo. Ele diz também assim, que não há nada, olha o que ele diz. E esses filósofos, a maioria deles não queria saber de Deus, não. Não tinha, não, a maioria, né? Não vou dizer todos, mas muitos, alguns, eles não queriam saber de Deus. Eu não pesquisei sobre a vida dele, mas eu achei interessante o que ele falou aqui, ó. Não há nada que dominamos inteiramente, a não ser os nossos pensamentos. Olha o que ele fala do pensamento. John Locke, ele diz assim, ó. Sempre achei as ações dos homens como as melhores intérpretes dos seus pensamentos. Ou seja, ele diz que a forma como nós agimos diz muito sobre o que nós pensamos. E não é verdade? Não é? Então, o diabo, ele sabe, né? O diabo sabe que investindo, instigando, manipulando o pensamento do homem, com tantas ideologias, com tantos pensamentos, com relativismo, onde eu vejo, o que eu vejo como errado não é tão errado assim. Não é assim? O que a gente diz, não, a Bíblia está dizendo isso, mas o pensamento do mundo, não é dessa forma, não. Né? Fica querendo distorcer a palavra de Deus. E o diabo sabe que pode fazer um grande estrago na vida de uma pessoa, afastá-la ao máximo de Deus, através das ideologias. Né? Por quê? Uma visão distorcida da palavra de Deus pode afastar você de Deus. Essa história, não, olha, isso aqui, a Bíblia diz que isso aqui é pecado. Não é tão pecado assim, não. É porque a Bíblia, né, o que eles dizem. E aí confunde aqueles que têm lido a palavra, aqueles que buscam a palavra não com tanta profundidade. São esses que são mais, né, pegos pelo diabo. Aqueles que leem a Bíblia, mas não só faz ler, às vezes nem entendem o que está lendo. Aí vem qualquer pessoa, qualquer ideologia, qualquer pensamento e consegue, né, e entra na pessoa, a pessoa, é verdade, não é tão assim, não. Então, o que é que uma visão distorcida da palavra de Deus, ela afasta você de Deus, ela pode fazer você perder sua fé e até a sua alegria de viver. E o que é que a Bíblia diz sobre o Deus desse século? Diz o quê? Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Sabe o que é entendimento? A capacidade de compreender, de entender, de pensar. E olha o que diz, a própria palavra diz, o Deus desse século cegou a capacidade de pensar dos incrédulos, para que não lhe resplandesse a luz, para que o evangelho não entre na cabeça deles, que é a imagem de Deus. Então, a palavra, ele já nos alerta que o Deus desse século cegou os pensamentos daqueles que não acreditam em Deus. O diabo cegou os pensamentos daqueles que não acreditam em Deus. Por isso que a situação do mundo está um caos, com tantas ideologias, com tantos pensamentos antibíblicos, contra o que ensina a palavra de Deus, né? Leis, agora que queriam voltar recentemente, leis, querendo que as crianças decidam que sexo querem ter, né? Totalmente fora do que ensina os princípios da palavra. Mas a pergunta é, como é que a gente pode viver num mundo, né, que caminha para o caos, um mundo cada vez mais distante dos princípios da palavra de Deus, e não contaminar nossa mente, nossos ideais, nossos princípios cristãos, éticos e morais? Como viver num mundo onde tudo está se voltando contra a palavra de Deus, né? Como vamos vencer essas ideologias que o mundo tem nos oferecido? Que o mundo tem mostrado, que o mundo tem apresentado. Como é que nós, cristãos, vamos vencer? Provérbios 4, 20, 22. Diz assim: meu filho, atenta para as minhas palavras. Inclina o ouvido às minhas instruções. Não as perca de vista. Guarda-as dentro do coração, porque são vida para os que as encontram e saúde para o corpo inteiro. Meu filho, né? Inclinar é curvar-se.
incline, curve-se os seus ouvidos, incline os vossos ouvidos, né? Abra os olhos, liberta o coração para entendermos e aprendermos a palavra de Deus. Vocês estão entendendo o que Deus nos fala através da sua palavra? Atenta, se incline seu ouvido, as minhas instruções não perca de vista. Guarda aí dentro do teu coração, né? Todo o nosso ser precisa estar concentrado, né? Para a gente não perder nenhuma palavra de todas aquelas que procedem da boca de Deus. A gente tem que estar atento, não posso perder, não posso esquecer, eu tenho que ficar com essa palavra na minha mente, eu tenho que aprender de verdade essa palavra. Do jeito que a gente aprende tanta coisa, né? A gente sabe a data de nascimento do filho, do neto, a gente sabe, né, tantas coisas já decoradas. E por que a gente não sabe a palavra? Não é verdade? Então precisamos ter essa palavra no nosso coração, precisamos estar concentrados, porque essa palavra, a palavra de Deus, ela traz vida para a alma. Como diz aqui, traz vida para a alma e saúde para o corpo. Aí no versículo 23 ele diz: acima de tudo que se deve guardar, acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Você deve guardar muitas coisas, mas acima de tudo, acima de todas as coisas que você pode e você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Do coração é que procede as fontes da vida. Então, tudo que é importante no nosso ser vem do coração. Vem do nosso coração, né? A palavra coração é usada 830 vezes na Bíblia. E isso inclui coisas não materiais, como pensamentos, motivações e escolhas. Né? O coração, na cultura hebraica, ele é o centro da personalidade. Ou seja, o que pensamos, o que sentimos e realizamos, vem do coração. Dessa fonte jorra toda a expressão do nosso ser, do nosso coração. Se a fonte for limpa, né, então toda a nossa vida será como uma água cristalina, transparente. Mas se essa fonte for suja, imagina que lamaçal não é. Imagina que poluição não será. Né? Quando a Bíblia diz alma, espírito, homem interior, né, mais íntimo do nosso ser, está falando sobre o coração. O termo é coração. É coração. É o termo que resume todos estes, pois o coração é a fonte da vida. Acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. O que é que Salomão diz? Acima de qualquer coisa, guarda, cuida, protege o teu coração. Não tem como exagerar ao falar da importância do coração. A Bíblia fala de várias atividades do coração. Diz que nós pensamos com o nosso coração, que nós lembramos com o nosso coração. Quando Moisés disse assim: lembrem-se dessas minhas palavras com o coração. Então a gente lembra com o coração. Conhecemos as coisas com o coração. O coração que discerne, ou seja, que discernir é perceber as coisas. O coração que discerne, que percebe as coisas, adquire sabedoria. Né? Guardamos as coisas no nosso coração. O que é que diz? Eu escondi a tua palavra no meu coração. Guardei no meu coração, para não pecar contra ti. Né? Nós vemos com o coração. Paulo disse assim: os olhos do nosso coração sejam abertos. Nós vemos com o coração, nós tememos com o coração, sofremos, né? Odiamos, né? Desprezamos com o nosso coração, amamos com o nosso coração, cobiçamos com o nosso coração, ofertamos com o nosso coração. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, né? Oramos com o nosso coração. É por isso que Provérbios diz, né? Acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Mas eu vou guardar meu coração de quê? Do pecado,
das ideologias, dos pensamentos e conceitos que ferem a palavra e ferem a santidade de Deus, né? O diabo é tão sutil que quando você vê, você já está pensando igual aqueles que não adoram a Deus, aqueles que não agradam a Deus, né? Então, Salomão, primeiro manda guardar o coração, não é? Depois ele nos dá 3 conselhos. Vamos lá, versículo 24. Primeiro conselho, ele diz: cuidado com o que você fala. Olha, guarda teu coração. Agora, cuidado com o que você fala. Versículo 24, diz assim: desvia a maldade da tua boca e fique longe de ti a perversidade dos lábios. Desvia a maldade da sua boca e fique longe de ti a perversidade dos lábios. Ele está dizendo, cuidado com o que você fala, né? Porque a língua tem grande poder. Com a língua nós podemos abençoar ou amaldiçoar, encorajar, né? Ou colocar a pessoa para baixo. Com a língua a gente pode salvar e a gente pode matar. Eu acho que a gente mais mata do que salva com a língua, não é? A gente mais mata. Por isso é muito importante aprender a controlar a língua. Quem não controla a língua tem muitos problemas. E eu vou dizer, viu, é difícil. É uma coisa que a gente tem que controlar mesmo. Senhor, tenha misericórdia. Essa palavra primeiro Deus está falando comigo. Primeiro fala para mim, né? Quem não controla a língua tem problemas. Mas quem se submete a Deus tem cuidado com o que fala. Eu digo, Senhor, por favor, me ajuda a falar menos. Me ajuda, às vezes, sabe quem é aliado da língua? Quem anda assim com a língua? Casadinho? Temperamento. Porque é o nosso temperamento que faz aflorar, né, aquele, a gente, pá, solta. É o temperamento. E a gente precisa ter o nosso temperamento controlado pelo Espírito de Deus. Para que a gente domine a língua. Para que a gente tenha domínio próprio. Porque não é fácil. Na hora da raiva, aí de repente, falou. Na hora da emoção, pá, falou. E às vezes a gente não tem noção de quando a gente fala, que tamanho de floresta a gente vai incendiar. Porque a gente não parou para pensar no que a gente tem que falar, se era certo mesmo, se era o momento certo. Era a hora certa. Se fosse o momento certo e a hora certa, não teria incendiado a floresta. Vocês estão entendendo? Então, anda casadinho assim com temperamento. Tem que ter temperamento. Senhor, me controla meu temperamento. Para que eu não peque contra ti, falando demais. Matando o meu irmão com minhas palavras. Matando o meu marido, matando os meus filhos, matando os meus colegas de trabalho. Porque eu não tenho domínio próprio para controlar o meu temperamento. É o Espírito Santo de Deus que faz isso com a gente. Não é? Quando você evita, quando você sustenta a língua, quando você sustenta a língua, né? Você está obedecendo a palavra de Deus. Mesmo que ela fique friviando, assim, doido para falar. Vou dizer. Peça a Deus o momento certo que Deus vai falar. Né? Então a gente peca muito com a língua. Por isso que eu disse, acho que a gente às vezes mais mata do que cura. Né? Usa a língua mais para... Então, a língua, né? Quem se submete a Deus tem cuidado com o que fala. Né? Falar a palavra de Deus abençoa e traz sabedoria. Então devemos, em vez de amaldiçoar, abençoar. Olha, quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Igreja. Quem de vocês aqui quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Levanta o braço. Salmo 34, 12 e 3, diz assim, pois guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade.
Aí você vai amar a vida e vai ter dias felizes. Se guardar sua língua do mal. A língua é um pequeno órgão do corpo que se vangloria de grandes coisas. Colocado, está lá em Tiago, né? Colocado entre os membros do nosso corpo, ela contamina a pessoa por inteiro. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Tiago 3. Olha que coisa terrível é a língua, né? Pode destruir uma pessoa rapidamente. Tem um novo modelo de destruir uma pessoa nas redes sociais. Não sei se vocês já ouviram falar desse novo modelo. Se chama a cultura do cancelamento. Quem já ouviu falar? Cultura do cancelamento. Lembra que quando você era criança, que você estava lá brincando com seus amigos, e de repente a pessoa mais popular do grupo, sempre tem o mais popular, ele queria que alguma coisa sua, e você diz não, aí ele pega e faz os amigos tudo ficar contra você. Ele não me deu, então aí cancela essa pessoa aí, afasta essa pessoa. Coisa de criança. Pois eles estão fazendo isso, é mais ou menos isso, nas redes sociais. Qualquer coisa estão cancelando as pessoas, é moda. Não concordei com sua fala, cancela a pessoa. Você não, aí quando cancela, quando fala isso, fala mal do que a pessoa, alguma palavra até mal interpretada, aí as pessoas, o Brasil, cai em cima daquela pessoa. Geralmente isso acontece com pessoas que têm muito, seguidores. Pessoas que têm muitos seguidores, artista e tal. Aí, se ele diz uma palavra que foi mal interpretada, o mundo cai em cima dele. Ou seja, cancela e mata aquela pessoa. Vocês estão entendendo? Assim, no meio virtual. E eles estão fazendo isso demais. Não concordam com a fala, com a posição, com a postura. Então, faz com que todos... Isso expurga aquela pessoa das redes. As pessoas não têm misericórdia uma das outras mais. Quanto mais vê o outro, na lama, falando mal, a fofoca, e pega uma foto que interpreta mal e coloca, quanto mais isso, mais eles gostam de fazer isso, cancelar as pessoas. Mas Jesus, ele não cancela a gente. Amém? Jesus não cancela, ele ama. Ele tem misericórdia. Jesus nos ama. E tem muita gente matando outros dessa forma. Então devemos afastar os nossos lábios da mentira, da acusação falsa, da murmuração, afastar de palavras levianas. O que deve sair da nossa boca são palavras que edificam, que transmitam graça a quem ouve. Vou dizer a você, é fácil, principalmente na hora do que você tem uma contrariação, não é fácil. Mas se aqui está dizendo que é para fazer, então é possível. Temos que ser controlados pelo Espírito Santo. Temos que ter a nossa língua controlada pelo Espírito Santo. Amém? Segundo conselho que ele dá: cuidado com o que você vê. O primeiro é o quê? Cuidado com o que você... O segundo, cuidado com o que você vê. Versículo 25, diz assim: que teus olhos estejam sempre voltados para a frente e o teu olhar seja direto. Que teus olhos estejam sempre voltados para a frente e o teu olhar seja direto. Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo, Se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado. Mas se forem maus, estaremos mergulhados em densas trevas. Mateus 6. Tem pessoas que olham com olhos maliciosos, veem tudo com maldade, e suspeita de tudo, porque o coração delas é impuro, vem tudo com impureza. Tem pessoas, outros com olhos de inveja, de cobiça, olhos de adultério. Sabe o que diz lá no livro de Jó, capítulo 31:1? Jó disse que fez um acordo com os olhos de não cobiçar nenhuma moça. Vocês já viram isso? Ele fez um acordo com os olhos de não cobiçar nenhuma moça. Davi não cumpriu isso aí, Ele não fez esse compromisso, Davi. E você, já tomou essa decisão? Você já fez esse acordo com seus olhos? De sempre desviá-lo quando sente desejo de olhar? Faça um acordo com seus olhos. De não olhar mais pornografia. De não olhar mais a vida dos outros. De não olhar mais aquilo que está te tirando da presença de Deus.
e está te levando para o inferno. Faça um acordo com seus olhos de ler a Bíblia, de ver vídeos, né, que te levem para perto de Deus, de ver mensagens que te levem para perto de Deus, que te faça crescer em Deus. Isso é vida cristã. Quer ser cristão? Excelente escolha você fez na sua vida. Mas tem algumas implicações. Ter cuidado com o que fala, ter cuidado com o que vê, guardar seu coração, buscar essa palavra. E não você, eu sou cristão, e sai dizendo por aí, nem conhece a Bíblia. Terceiro e último conselho. Cuidado por onde andas. Versículo 26 e 27. O primeiro, cuidado com o quê? O que fala. O segundo, com o que veio. O terceiro, cuidado por onde andas. Eu descobri essa semana aquela música, né? Cuidado, olhinho no que vê. Olha aqui, onde está. Cuidado, boquinha no que fala. Que disseram que essa música não era bíblica, não. Né? Mas olha o que ele está falando aqui. O Salvador no céu está olhando para você. Está. Cuidado. 25. 26. Observas por onde andas. Terceiro conselho. Cuidado por onde andas. O terceiro. Observas por onde andas e todos os teus caminhos serão seguros. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Desvia os teus passos do mal. Muitas pessoas caminham para a morte todos os dias porque querem. Porque elas sabendo que suas atitudes estão levando para a morte. Então, devemos nos afastar, né, dos caminhos maus, como diz o Salmo 1. Devemos nos afastar do conselho dos que não conhecem a Deus, do conselho do ímpio. Devemos nos afastar do caminho dos que vivem pecando. Como é que eu vou andar com pessoas que só vivem na prática do pecado? Como é que eu vou me sentir bem junto das pessoas que só vivem na prática do pecado? Devemos nos afastar da roda dos escarnecedores, daqueles que vivem escarnecendo contra Deus, né, contra a palavra de Deus, escarnecendo contra a nossa fé. Eu tenho um professor, estou assistindo a aula online, né, do curso. E tem um professor que só misericórdia de Deus. Hoje ele estava misericórdia, só a graça do Senhor. Né? Porque não conhece a Deus, então diz cada coisa na aula. Eu faço, meu Deus. E eu sou obrigada a ouvir, né, para pagar aquela disciplina. Mas é muito, muito ruim você estar no meio de escarnecedores. É terrível você estar num ambiente onde as pessoas escarnecem do seu Deus, escarnecem da sua fé, né? Escarnecem da sua postura, zomba de você. Então, o que eu vou estar fazendo em lugares que as pessoas praticam isso? Na roda, como diz, né? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está em quê? Na lei do Senhor. Então, esses lugares, esses ambientes impróprios para um servo de Deus, eu não tenho nenhum pingo de vontade de entrar e estar lá. Se afaste desses ambientes impróprios, se afaste de grupos de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, que não condizem com a fé que nós professamos. Eu tenho o Instagram, eu tenho o WhatsApp, eu tenho o Facebook. Mas tem coisas que a gente vê que aparecem, eu nem olho. Tem vídeo que aparece, eu nem olho. Porque ele já vê que aquilo não é para um servo de Deus estar olhando. Se a palavra de Deus diz que é pecado, certas atitudes que o mundo tem, diz que é pecado, como é que eu vou ficar lá olhando? Como é que eu vou lá curtir? Eu, como cristão, vou curtir uma atitude que a palavra de Deus, que o meu Deus diz que aquilo é abominação. Como é que eu vou curtir?
Vocês estão entendendo que são dessas... Ninguém viu. Ninguém vê. Está você, o seu Instagram, ou o seu Facebook, ou o seu WhatsApp, está você e ele. Ninguém está do seu lado, ninguém está vendo. Mas Deus vê. Há um Salvador no céu que está olhando para você. Ele está vendo o teu coração. Ele está vendo a motivação que está por trás daquela ação de você dizer assim, clique, curtir. Uma atitude pecaminosa. Uma atitude que a Bíblia diz que é pecado. Ninguém viu, mas Deus viu. E tem peso diante de Deus. A nossa responsabilidade como cristão, como servo de Deus, tem peso. Né? Eu afirmo a você, olha o que diz a palavra, que quando Jesus voltar, cada pessoa, eu, você, vai prestar contas de toda palavra inútil que falou, porque a sua palavra vai servir para julgar se você é inocente ou culpado. Não é Cristina Mello que está dizendo, não, é a palavra de Deus. Vocês estão entendendo como tem peso o que a gente fala, o que a gente vê, por onde a gente anda, o caminho que a gente vai, que ninguém vê, mas Deus vê, tem peso. Então devemos nos afastar de caminhos, né, que nos levem a ter vantagem em cima dos outros. Principalmente quando se trata do financeiro. Ah, eu vou fazer isso, eu vou ganhar quanto? Ah, não, a minha parte é essa, a tua parte é essa. Deus vê. Né? Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim é caminho de morte. Mas a pergunta é, como está no mundo que caminha para o caos, um mundo cada vez mais distante dos princípios da palavra de Deus, e não contaminar nossa mente, nossos ideais, nossos princípios cristãos, éticos e morais? Como vamos vencer essas ideologias que o mundo tem nos oferecido? Como? Só tem um jeito. Atenta para as minhas palavras. Diz aqui, Provérbios 4. Meu filho, atenta para as minhas palavras. Inclina o ouvido às minhas instruções. Não perca essa palavra de vista. O que é você não perder uma coisa de vista? Sabe como é? É uma criança de 1 ano e meio. Que você não pode fechar o olho. Né? Fechou o olho e corre. Derrubou isso. Quebrou isso. Você tem que ficar assim, olhando. Você não pode perder aquela criança de vista. Porque senão acontece um desastre. Pronto. É desse jeito. A gente não pode perder essa palavra de vista. Ele diz, inclina os ouvidos às minhas instruções, não as perca de vista. Guarde-a dentro do coração. Guarde-a dentro do coração. Faça uma cerca, assim, em torno do seu coração. Para que não venha, que não deixe entrar. Inculque essa palavra na sua mente. Começa com você. Inculque na sua mente, inculque no seu coração. Aí depois você vai inculcar nos seus filhos, né? Inculca na mente dos seus filhos também a palavra de Deus. Não tem outro jeito a gente vencer e combater a ideologia, as ideologias, os pensamentos do mundo que o diabo tem roubado das pessoas, se não for pela palavra. Do jeito que Jesus fez no deserto com Satanás. Como foi que ele venceu a tentação? Pela palavra. Pela palavra. É desse jeito que a gente vai vencer o mundo, só pela palavra. Aí por quê? Se eu estiver comendo dessa palavra, bebendo dessa palavra, inculcando essa palavra, aí eu vou ter resposta na ponta da língua. Quando vierem tentar me confundir com essas ideologias, com esses pensamentos, epa, não, a palavra diz assim.
A palavra de Deus é assim. Quando vierem tentar confundir os teus filhos na escola, né, com pensamentos tortos sobre criação, que o homem veio do macaco, que a criação do mundo foi uma explosão do Big Bang, né, e outras ideologias e pensamentos, não vamos nos preocupar com eles, né, como eles vão receber, porque inculcamos tanto essa palavra nas suas mentes, que eles não serão confundidos. Eles vão saber responder pela palavra. Vocês estão entendendo o que é inculcar? É falar, é ensinar. E a gente precisa inculcar também na gente. E como é que a gente inculca? Uma coisa, como é que a gente aprende? Todo dia, lendo. Todo dia. Começa com o Salmo primeiro. E fica lendo. E aí vai lendo na tua casa, né? E tal. E todo dia você passa uma semana inculcando, lendo alto. Lendo para você ouvir. Aí depois, vai para o 2. Não o texto que você quiser. Mas fica a semana toda. Fale alto. Fique falando alto. Pega, imprime e bota assim, ó, na parede. Você vai dormir, bota no teto. Abre o olho, está lá. Bem-aventurado aqueles que aí bota assim na parede da frente. Sentou, está lá. Vai no banheiro, está lá outro versículo. Coloca, porque você vai ver tanto, você vai ler tanto, que aquilo você está inculcando, você está aprendendo, você está decorando aquilo ali. Já pensou se chegasse um tempo aqui no Brasil de uma grande perseguição? De como fizeram antigamente, né, no século passado, de queimar as Bíblias? Ou em países, né, que não pode ter Bíblia? Como é que você vai lembrar da palavra se você não inculcou? Vocês estão entendendo que a própria Bíblia diz: inculque. Inculque, aprenda, guarda no teu coração. Guarda, inculca essa palavra, guarda no teu coração. Como é que vamos combater o mundo? Ter cuidado da nossa vida com o que falamos, com o que olhamos, por onde andamos. Porque o nosso testemunho, ele fala mais alto do que nossas palavras. Nosso testemunho fala mais alto do que nossas palavras. Por isso que Salomão diz: olha, guarda no teu coração, mas cuidado com o que você fala, cuidado com quem você anda, cuidado com o que você vê. Não é só dizer que tem a palavra guardada no coração, não. É viver essa palavra. Em 2 Timóteo 3,17 diz assim: toda escritura, falando da palavra, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Por quê? Para quê? Para que o homem de Deus, para que a mulher de Deus, para que o jovem de Deus, para que a criança de Deus seja apta e plenamente preparado para toda boa obra. Está falando que essa escritura aqui, ó, é o que prepara. Se você ler, você vai aprender. Se você tentar inculcar, você vai conseguir. Decora versículos. Você vai ver como esses versículos vão ser úteis para você no evangelismo. Quando você for falar do amor de Deus para o seu vizinho, aí vem, o Espírito Santo vai lembrando. Para vencer esse muro, temos que estar preparado na palavra. Não tem outro jeito. Preparado na palavra. E precisamos preparar nossos filhos também. É uma missão. Desviando nossa língua, nossos olhos, nossos pés do caminho do mal. E crendo que a nossa passagem por essa terra aqui, ó, é curta e é rápida, né? Temos uma morada eterna que está nos esperando lá no céu, perto de Jesus. E é para lá que eu quero ir. E você? Que a ideologia deste século não venha contaminar os nossos corações, não venha nos confundir. Que as palavras mal colocadas, malditas, também não venham ferir os nossos corações. Vamos por uma cerca ao redor dele para não ser atingido. Que possamos guardar o nosso coração acima de tudo. Acima de tudo. Acima de tudo. Vou dar acima dos
problemas, acima de tudo, acima das tribulações, guarda o teu coração. Acima do pecado, acima das tentações, acima de todas as dores, da ansiedade, da depressão, da dor da alma, guarda o teu coração. Acima das perseguições, acima deste mundo, acima das tentações. Guarda o teu coração. Vamos ficar de pé, vamos orar. Oh Deus. Às vezes, Pai, eu acho que às vezes é tão fácil você pregar, você explanar um texto, você falar. É fácil, Deus. Mas, Senhor, como é difícil a gente praticar, a gente viver essa palavra, quando nós temos uma cultura da nossa família, temos um temperamento. Mas eu entendo, Deus, que o Senhor, que o Teu Espírito Santo transforma. O Espírito Santo transforma a cultura da maneira como nós fomos criados, Senhor. E se fomos criados de uma forma que fazemos coisas que te desagradam, porque fomos criados dessa forma, eu sei que o Senhor transforma, o Senhor muda pela Tua palavra, porque a Tua palavra mostra o nosso pecado. Oh Deus, tenha misericórdia da nossa língua, Pai, da nossa boca, da nossa língua que inflama tanto, Deus, que fere tanto, Senhor, fere mais do que sara. A verdade é essa, Deus. Tenha misericórdia, Senhor. Nos perdoa, Pai. Me perdoa pelo meu pecado, Senhor, de às vezes falar demais. Oh, Senhor, me ensina a viver essa palavra mesmo todos os dias, a praticar. Me ensina, Deus, a ver aquilo que te agrada. Oh Deus, como tu falaste aqui na tua palavra, temos que guardar a tua palavra no nosso coração, sim. Temos que guardar essa palavra no nosso coração, mas tem as implicações. Precisamos andar nos teus caminhos, precisamos te agradar com os nossos olhos, te agradar com as nossas atitudes, com aquilo que vemos, com aquilo que falamos, Deus, com aquilo que pensamos, Pai. Em nome de Jesus, tenha misericórdia da nossa vida. Não deixe que sejamos cristãos, ó Deus, só de nome, cristãos que vêm para a igreja e voltam para casa e a vida continua do mesmo jeito. Mas em nome de Jesus, transforma, Senhor, a nossa vida, o nosso coração. Que possamos ter uma vida cristã autêntica, que te busca, que tem prazer em te buscar, que tem prazer em orar, que tem prazer em aprender esta palavra, Deus. Nos ensina a guardar esta palavra no nosso coração, para a gente não pecar contra ti, Senhor. Por que é que a gente peca? Muitas vezes porque essa palavra não está totalmente no nosso coração, porque precisamos conhecer mais essa palavra. Quanto mais conhecemos, mais descobrimos que somos tão pecadores, Deus. Tenha misericórdia, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado por esse grande ensinamento, Senhor, de hoje. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor falou comigo, Pai. Pelo que o Senhor falou comigo. Muito obrigado, Deus. E sei que falou com a tua igreja, com os irmãos que estão ouvindo também, Pai. Em nome de Jesus. Aleluias. Amém.